começo com o senhor, porque é muita polêmica, né? Tem muita gente apoiando, mas também muita gente que é ligada principalmente a professores, discordando e criando uma série de situações aí com relação a esse projeto da terceirização da parte administrativa de 204 escolas estaduais aqui no Paraná. O senhor é o vice-presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná, por onde os projetos passam antes de ir lá para o plenário, para votação em plenário. E aí teve uma situação, principalmente aqui no nosso programa, de ter repercutido uma fala do deputado estadual Requião Filho. Qual, de fato, é o número de páginas desse projeto e o que é que envolve esse imbróglio todo? Deputado, o senhor que é da CCJ, obviamente, teve acesso a todos os documentos. Olha, fui até eu que entrei em contato com a rádio, porque aqui nós temos jornalistas com mais de 40 anos de experiência, pessoas que já escreveram aí colunas aí para jornais de circulação nacional. Então, a gente fica preocupado quando um jornalista ele se baseia apenas numa fala de um deputado que, obviamente, ele está buscando holofotes, likes e não fala nenhuma realidade. Eu não vou falar aqui que ele é mentiroso, mas ele está totalmente enganando as pessoas com a sua fala ridícula, né? E aí eu vi repercutir aqui 2 jornalistas falando, olha, o Requião disse que o projeto tem 180 páginas e o governo mandou para a Assembleia Legislativa apenas 6 páginas. Então, quer dizer, dá a impressão que todos nós lá na Assembleia Legislativa, nós somos macaquinhos amestrados, que nós não sabemos ler, que nós vamos engolir uma coisa dessa. Eu sou da base do governo, né? Mas eu não falo amém sempre. Eu dou o exemplo da votação do imposto, do aumento do ICMS no final do ano passado, né? Que era de 19% para 19,5%. Vejam lá a votação do Jacovós, fui contra. Eu não vou, se eu entendo que determinado projeto é contrário ao povo, eu não voto. Então, eu não sou o deputado do amém. Então, eu não iria engolir que um projeto de 180 páginas me mostrasse 6 páginas. É um absurdo. Aí eu vi repercutir isso aqui, eu falei, mas não é possível que os jornalistas engoliram essa fala do Requião. O projeto hoje deve estar com mais de 200 páginas. Por quê? O projeto ele só tem 6 laudas. Eu tenho aqui, mando para todos vocês. Agora, é igual um processo. Quando você recebe um projeto, vai anexando, vai fazendo anexo, um carimbo de juntada. Um carimbo de... quem foi escrivão sabe, tem aquela famosos 3 carimbos. Recebimento, certidão, juntada. Aí um deputado apresenta uma emenda. Aquela emenda tem que ser anexada ao projeto. Não é que aquela emenda vai ser aprovada, mas ela é juntada. E vai se juntando papel. Por exemplo, o parecer do relator Russenbach tem 30 laudas. Então, ele deu 30 laudas para ele dar o parecer dele. Então, se anexa aquele parecer. Então, o processo, ele vai se juntando páginas e laudas. Agora, os artigos que compõem o projeto são apenas 6 laudas, como que é o que o Requião disse. Então, ele engana o povo ao ele falar que tem 190, que tem 180 e que mandou apenas 6. Então, assim, eu falei, pelo menos isso eu quero esclarecer. Senão dá a impressão lá que todos nós, deputados, somos burros. Então, é um absurdo. Né? Então, não existe nada disso. Quer dizer, o projeto passou na Comissão de Constituição e Justiça, do qual eu sou vice-presidente. Então, lá nós temos 13 deputados experientes. Nós temos o Romanelli, que foi sempre um deputado que defendeu a educação em todos os sentidos. Né? Eu me lembro, já nesse atual governo, que o Romanelli votou contra projetos do governo que, em alguma modalidade, ele modificava alguma coisa na educação. E o Romanelli é um defensor do projeto. O que o Romanelli fez juntamente comigo e mais 30 deputados? Nós aperfeiçoamos o projeto, apresentamos uma emenda substitutiva que não permite lacunas, que não torne o projeto genérico. Por exemplo, na primeira versão que o governo mandou, estabelecia-se que ia fazer uma experiência em 10% das escolas estaduais. Nós falamos negativo. Nós vamos taxar aqui, nós vamos colocar quais são os colégios que a Secretaria de Educação entende que possa ser colocado esse projeto.
esse aqui, então tá bom, então são esses aqui. Tem uma lista anexa dizendo, e tem um artigo dizendo que somente aqueles colégios. Se no futuro o governo quiser aumentar, não, fizemos em 200, vamos fazer mais 50. Tem de passar um outro projeto pela Assembleia Legislativa modificando a lei. Então, assim, o projeto nós tornamos ele de uma forma que não deixa espaço, por exemplo, para a empresa. Eu vou dar um exemplo aqui. Delegado de polícia por 27 anos. 5 anos eu fui escrivão. 32 anos da polícia. Sempre, na minha época, só nos últimos 10 anos finais, era eu que consertava o pneu da viatura, o motor. Então, às vezes, tinha que ficar fazendo vaquinha numa cidade para consertar. Era eu que consertava a grade quando o preso serrava e fugia e etc. O telhado tinha uma goteira. Aí, o que o Estado fez? O Estado contratou empresas terceirizadas para arrumar essas coisas. Por exemplo, hoje, as viaturas quebram, tem uma empresa que conserta os veículos. Até na primeira gestão, no meu primeiro mandato, nós fizemos uma CPI para apurar que a empresa estava dizendo que consertava e não consertava, e nós fizemos uma CPI, que foi a CPMI da JMK, onde eu, como relator, pedi o indiciamento de 25 pessoas, inclusive de um ex-secretário de Estado e da Administração, que era do governo Beto Richa. Então, assim, não é porque essa empresa veio para a segurança pública, para efetivamente consertar os veículos, que a empresa passou a fazer investigação, que a empresa passou a instaurar inquérito no lugar do delegado. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, lá no projeto está claro, está muito claro, que a função da empresa é administrativa. Então, aquilo que o governador já falou, se entupiu uma patente e não tem como chamar um encanador, a empresa tem de resolver em 24 horas. Vocês lembram aquela situação aqui que viralizou no Brasil inteiro, que alunos do Colégio Panorama do Jardim de Sarandi fizeram um vídeo mostrando lá como é que estavam as condições do banheiro do Colégio Panorama, viralizou, mais de 2 milhões de visualizações. Aquilo ali jamais iria acontecer se tivesse uma empresa lá cuidando dessa parte administrativa da questão da manutenção do colégio. E é somente isso, manutenção do colégio. E, eventualmente, quando um professor fica doente, ele vai ficar 2 meses de licença médica. A empresa tem de contratar um professor no lugar daquele que ficou. E os alunos não ficarão sem aula. Porque vocês sabem, quando o professor fica doente, ele não tem um substituto imediato. E, às vezes, o núcleo demora 2, 3 meses para convencer um professor para ir para aquele colégio. Porque, às vezes, aquele colégio é distante de onde o professor mora. Com essa empresa, ela terá de substituir esse professor em, no máximo, 24 horas. E ela só pode contratar esse professor pelos mesmos valores que ganha um professor do Estado, o PSS. Aliás, ela vai pagar mais, porque esses PSS não têm fundo de garantia. E o professor será contratado na modalidade da CLT. E na CLT tem todos os direitos. Né? Aí até um político de Maringá me questionou, que ele é professor PSS, né? Acho que é o Aquito, né? E ele me mandou uma mensagem. Aí ele falou, mas e se a empresa contratar estagiário? Não existe isso, na lei está escrito professor. Não pode contratar estagiário. Então, assim, são muitas coisas que as pessoas não leram o projeto. Assim, desculpe o alongar só para me dar uma iniciativa, mas, por exemplo, na madrugada de segunda para terça, eu acordei 2h30 da manhã e resolvi ir responder as mais de 1.500 mensagens que eu havia recebido dos professores. Aí eu preparei um texto, né? E a primeira pergunta que eu fiz a esses professores, respondi todos. Né? Foi assim, a senhora leu o projeto? O senhor tem conhecimento do projeto? E aí fiz um texto mostrando o artigo 208 da Constituição, que diz que o ensino é público, gratuito, universal. Não tem como alguém mudar alguma coisa que está na Constituição Federal, a não ser por emenda à Constituição. Então, se está lá na Constituição Federal que o ensino é público, gratuito, universal, como que uma lei estadual vai mudar isso?
Então, assim, são muitos factoides, muitos fake news absurdos que colocaram que aluno vai ter que pagar mensalidade, que teria que pagar pela alimentação. A alimentação vai continuar sendo fornecida pela Secretaria de Estado e Educação. As 3 merendas garantidas pelo governador Ratinho Júnior. Inclusive, nós estabelecemos lá um item que eles têm de continuar comprando da a produção familiar, que era uma das coisas que a esquerda questionava, dizendo que os produtores familiares seriam prejudicados, porque é eles que fornecem essa alimentação à Secretaria de Estado de Educação. Está escrito lá que a alimentação continuará sendo fornecida pela Secretaria de Estado de Educação. Então, o projeto, eu vou dizer o que para vocês, se ele não está terceirizando, se ele não está... a questão da pedagógica continua com o professor estatal, um diretor estatal do Estado, professor concursado, os professores do Estado que estão lá nos colégios, eles vão permanecer. A lei garante a permanência deles lá. Não tem jeito da empresa chegar e falar assim, olha para o Carioca e falar, ô Carioca, você é muito bonito, eu não gostei, você é mais bonito que eu, então estou mandando você embora e estou contratando outro. E por que a empresa faria isso se ela vai ter que pagar mais até que o Estado paga? Então, são muitas coisas que, me desculpe, as pessoas entraram numa narrativa da esquerda absurda, porque a esquerda só sobrevive nesse Estado e em muitas partes desse país. Vocês aqui, vocês acham que a esquerda queria realmente que esse projeto fosse rejeitado? Eles adoram. Eu não vou falar aqui uma palavra aqui, né? Mas eles adoram, eles vibram quando chega um projeto polêmico desse. E eles não querem que o projeto seja aprovado, porque é isso que dá like para eles. É isso porque daí o povo, olha, nossos heróis, olha os nossos tiradentes, entendeu? Eles adoram, e nos corredores ali estão dando risada. É que vocês não estão lá, vocês não estão vendo as coisas. Eles estão dando risada. Entendeu? Porque eles queriam que o projeto chegasse. E o projeto para eles é uma mão cheia para eles.